Compre agora na loja ou no site. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Nós compreendemos o valor das escolhas. A profissão que vai... Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, estamos com 17 graus. Hoje, 28 de setembro de 2019, está começando agora aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa Hora Espírita, sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, aonde são abordados temas de interesse geral à luz da doutrina espírita. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, adoção e os laços de família, sob, é claro, a luz da doutrina espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte e internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas, enfim, aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. Já estamos ao vivo, segundo o Mateus, no Facebook da Rádio Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco direto na live do programa. Ou pelo telefone 2049-1200 e também pelo WhatsApp 2049-1212. É claro que você pode acompanhar o programa também pelo seu rádio, na frequência 1330 AM ou pelo site radiochapecó.com.br. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita e se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente ao final deste. Você é nosso convidado a conhecer, curtir e compartilhar a nossa fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, onde você terá acesso a todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá tomar conhecimento dos temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube e com perfil no Instagram. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Vamos então apresentar a equipe de trabalho de hoje. Nesta manhã, operando os canais de comunicação, temos o nosso amigo Moacir Bernardi, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Moacir, bem-vindo. Bom dia a todos, que nós tenhamos uma manhã abençoada. Também aqui conosco, para debater o nosso tema, a nossa amiga Deici Winkler, também da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Deici, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia aos nossos colegas aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo, que tenhamos uma manhã excelente. Também temos o nosso amigo Hermínio Daroldi, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio, bem-vindo. Bom dia a todos. Na operação técnica, hoje, o Mateus, da Rádio Chapecó. Eu sou Mauri Busato, trabalhador do Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nessa manhã.
Convido você agora para ouvirmos juntos o recado dos nossos patrocinadores, Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta e apresentando o programa Hora Espírita, e o nosso assunto é adoção e os laços de família. O programa de hoje terá como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Allan Kardec, no item 8 desse capítulo, ensina que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Em Marcos 3, 20 e 21, Jesus disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No Brasil, o dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Podemos dizer que, de maneira geral, a adoção é o ato de aceitar um estranho para fazer parte da nossa família. Seria isso mesmo? É o que vamos ver a partir de agora no programa Hora Espírita, com o tema Adoção e Laços de Família. Para começarmos, o que é adoção? O que significa adoção na visão espírita, Deisy? A adoção é uma forma de aplicação prática da lei universal do amor. O amor é que une, que aproxima todos os seres. E, na verdade, nós podemos começar refletindo que não se trata de aceitar um estranho, porque o adotado nem sempre será um estranho, e geralmente não o será. Adotar consiste em acolher na nossa família, como se fosse membro dessa família, alguém que não tenha os mesmos laços consanguíneos. Mas nós não sabemos quais são os laços espirituais que nos ligam a esta pessoa. Então, precisamos lembrar que a família não é composta somente dos laços de sangue, mas compõe a família aquelas relações que cuidam, que amam, que possuem paciência, empatia. Esse acolhimento é que vai fortalecer, que vai formar esses laços. Então, a lei do amor deve reger todas as relações no universo. E quando nós temos consciência de quem somos, e nós somos espíritos imortais reencarnados, tendo então consciência disso, podemos compreender que a humanidade inteira constitui uma grande família, e somos todos irmãos pelo Criador comum. Fomos todos criados pelo mesmo Pai, criados como espíritos simples e ignorantes, mas com o potencial de atingir a perfeição, a qual se faz, se processa ao longo de muitas reencarnações, em que o espírito vai colhendo diferentes aprendizados e vai encontrando naturalmente outros seres em cada uma dessas existências, onde vai aprendendo a amar no sentido mais amplo. Então, adotar
é abrir o coração amorosamente para alguém que chega à nossa vida nesta existência, não pelas vias da gestação, mas pela via do coração. Podemos dizer que os pais e as mães adotivos, eles gestam os seus filhos no coração, porque eles começam a amá-los a partir do momento que os acolhem. A gente ama alguém quando convive, quando cuida. É esse acolhimento, é esse coração aberto a partir dessa visão ampla do amor que nós vai fazer com que a gente realmente consiga entender, aceitar e acolher amorosamente alguém que chega para nós não por obra do acaso. Então podemos ter certeza que aquele filho que chega através da adoção não é um estranho, é alguém que tem alguma importância, algum significado para nós. Quem sabe pode ter sido um filho, um pai, um irmão de outra existência, com o qual nós marcamos um reencontro pelas vias da amorosidade. Então, desprender-se do egoísmo e acolher uma criança necessitada é atender um chamado e cumprir um compromisso. Porque se não é obra do acaso, esse compromisso certamente nós assumimos como espíritos. Então, nós devemos lembrar disso, dessa ligação amorosa que vai muito além da vida presente e que une todos os seres. Então, adotar não é acolher um estranho, mas é acolher alguém para ser amado, alguém para ser auxiliado e que também vai nos auxiliar nessa caminhada, porque ninguém evolui sozinho. A evolução pressupõe troca, aprendizado comum. E às vezes nós achamos que estamos fazendo a caridade, mas estamos recebendo alguém muito especial que vai nos trazer preciosos ensinamentos, preciosas lições da nossa vida. Me veio na cabeça que muita gente que não é espírita, que está ouvindo o programa, tem bastante gente que não é espírita ouvindo o programa, que talvez não tinha ainda ouvido essa frase, essa afirmação de Allan Kardec que eu li lá no início. Eu vou repetir porque acho que muitos ouviram pela primeira vez. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia, comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos, os seres humanos, antes, durante e depois de suas encarnações. E olha, gente, está em Mateus 3, 20 e 21, tem Mateus 12, 46, 50 também, o que está em Marcos 3, 20 e 21, que Jesus disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É isso que a gente está lá, mas talvez a gente leu e não entendeu, ou não deu a devida importância. Então, vem agora uma pergunta: qual seria então a relação entre a adoção e a reencarnação? Tarefa para ti, Hermínio. Bom, para começar, nós temos que afirmar que todos nós somos espíritos reencarnados. E cada reencarnação é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de resgate, muitas vezes, de dívidas anteriores, de vidas anteriores. E cada processo reencarnatório possui um propósito. Não acontece por acaso. Desta forma, não é o acaso que faz com que determinada criança chegue a uma família através de adoção, mas a necessidade reencarnatória dessa criança e dessa família que a acolhe. Evidentemente que há responsabilidade dos pais biológicos que abandonam voluntariamente uma criança. Estarão contraindo um débito. Mas, muitas vezes também há a necessidade dessa criança experimentar a rejeição, em razão exatamente das questões havidas em existências anteriores. A lei da causa e efeito. Lei da causa e efeito. Não se sabe
qual é a experiência que tem que passar essa criança durante essa reencarnação. Então, há o caso desses pais que abandonam voluntariamente, mas há também o caso de crianças órfãs, aquelas que os pais faleceram. Ou há também aquelas situações de pais com doenças severas, vivendo na miséria severa, e que os filhos deles são colocados em adoção para que possam ter condições de desenvolvimento. Seja de qualquer forma, esse processo reencarnatório ocorre a partir de um propósito, oportunizando ao reencarnante aprender a valorizar a família, resgatando esses débitos do passado e, ao mesmo tempo, dando aos pais adotivos a oportunidade de acolher alguém pela via da afetividade, do amor, restabelecendo muitas vezes fortes vínculos do passado ou possibilitando a reparação mútua de faltas anteriormente cometidas. Então há um propósito nisso tudo, há uma programação. Eu fui juiz da infância e juventude e atuei por algum tempo na área da adoção. E às vezes você vê casais que estão inscritos para adoção muito agoniados, porque está demorando, porque não daria para dar um jeito, não daria... E eu sempre disse a eles, tenham paciência, porque a criança certa para você chegará no momento certo, no momento correto. Não se pode atropelar essas coisas que são tão sérias e que aguardam uma programação séria. E aí vem situações também de muitas pessoas que, não entendendo o significado espiritual tão profundo da adoção, acabam comprando uma criança, fazendo a adoção à brasileira. Às vezes pega uma pessoa, uma gestante pobre, e mediante a recompensa econômica vão acompanhando a gestação e depois pegam aquela criança e registram como se fosse filha biológica. E muitas vezes essa criança não é para chegar àquela família. E o que acontece depois? Há alguém no lugar errado. E muitas vezes esse filho adotivo passa a ser um inimigo dentro de casa. Então a adoção é algo muito sublime, muito bonita e deve obedecer aos regramentos. Por quê? Porque é toda uma programação. Quando nós violamos as leis naturais ou as leis morais, evidentemente que estamos invertendo esse processo natural e corremos o risco de estarmos fazendo a coisa errada. Então tem que ser também a adoção feita de acordo com os ditames da lei civil que está aí para regulamentar isso. Podemos dizer então que a adoção, e aí eu pergunto para Deici, seria um ato de receber no seio da família um integrante da família espiritual? A gente já abordou, né? Já foi colocado por você e reforçado, né? Que os verdadeiros laços de família não são os laços da consanguinidade. E é importante, então, nós compreendermos que dois seres, como nos diz Kardec no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem se atrair, podem se procurar, podem se tornar amigos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem ser inimigos, podem se odiar, podem se detestar, podem ter dificuldade de relacionamento. Então, existem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E se nós pensarmos que somos espíritos reencarnados e que certamente já estivemos muitas vezes por aqui, em outras vidas, em outras épocas. Eu costumo dizer que nós começamos lá como os homens primitivos e fomos evoluindo junto com a Terra, passando por todas as etapas para chegarmos aqui onde estamos. Então, que tamanho será essa família espiritual? Certo que
nós nos reencontramos com muitos. Muitas vezes essa família espiritual vai marcando o reencontro e vai vindo junto, mas vai trazendo outros também. Então essa nossa família espiritual, ela é bem ampla, justamente porque o amor universal é a nossa destinação. Então existe sim uma família espiritual, que é aquela família composta pelos seres com os quais temos os laços de amor, de afeto, de afinidade. Então, essa família pode não estar toda reencarnada. Essa família, certamente, uma parte dela estará no plano espiritual, enquanto estamos aqui, e estarão velando por nós. Não estamos aqui jogados à própria sorte, mas nós temos alguém sempre velando por nós, alguém que está torcendo por nós, que participou dessa programação para essa nossa etapa de aprendizado e está lá torcendo para que dê tudo certo e esperando o reencontro. Então, na verdade, a nossa grande família espiritual, ela marca esses reencontros. E esse reencontro pode ser pela via da adoção. Então, isso não quer dizer que Deus determinou que um determinado pai ou uma determinada mãe vai abandonar seu filho para que a outra família possa receber. Porque aí nós estaríamos dando uma justificativa para um ato que contraria as leis morais, as leis da amorosidade. Na verdade, é que nessa programação espiritual já se sabe os pendores dos que estão aqui. E certamente, se aquela criança precisa passar por aquele processo, ela irá reencarnar através de pais que já têm essa tendência, que já está na sua moralidade. Então, isso não é uma desculpa para ele, porque ele já traz esse pendor e pode agir diferente, mudando essa história. Então, veja que, se por um lado existe uma programação espiritual, nós continuamos tendo livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos faz agir num ou no outro sentido. Então, pode surgir aquela criança, pode aparecer aquela criança para uma família e a família dizer, não, mas eu não quero adotar. E pode estar perdendo a oportunidade de receber, no seio da família, um ser muito querido. Um pai, uma mãe, um irmão de uma vida passada com quem tem laços de afeto muito forte. Então, veja que a vida, ela é dinâmica. Nós não temos tudo programado e empurrado goela abaixo. Junto com esta programação, existem outros fatores, como o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, nos levando a acolher ou não quando surge uma oportunidade. Mas se essa oportunidade surge, se essa situação surge, é o caso de nós pensarmos por que é que essa situação está ali e se não é o sinal de um compromisso. Então, nós precisamos estar muito conscientes em todas as nossas ações de que somos espíritos imortais reencarnados. Então, a nossa vida, ela se rege pelas nossas ações, mas ela também vai fazer com que surjam situações decorrentes de um propósito, decorrente de uma programação, que nós poderemos dar andamento ou não, porque não somos marionetes na mão da espiritualidade. Nós temos sempre escolhas, mas essas escolhas podem ser no sentido de não cumprir um compromisso, de não acompanhar alguma situação que nós havíamos nos proposto a fazer, e quando chegamos aqui, não, mas dá muito trabalho, eu já estou com os filhos grandes, não vou querer uma outra criança, não, mas eu não tenho filho, mas Deus quis assim, tem essa criança ali que querem doar, ofereceram para mim. Né? Às vezes acontece, ou tem uma criança de uma pessoa ligada a gente, até da família, um sobrinho, um primo que está precisando de cuidados. Não, mas eu já fiz a minha parte, eu já criei os meus, ou eu não quero ter filhos, não quero esse compromisso. Então, a refletir. Quando surgem essas situações, nós precisamos estar abertos com a amorosidade, olhar com o olhar do coração. Lembrando, então, que a adoção, na verdade, pode ser o ato de receber alguém da nossa família espiritual. Não é um estranho que estão nos impondo, mas é alguém
querido chegando e que talvez no futuro, quando nós estivermos de volta no plano espiritual e tomarmos consciência de que nós fizemos uma escolha inadequada ou não cumprimos um compromisso, talvez a gente se arrependa. Então é importante nós colocar a amorosidade, o sentimento de afeto, de acolhimento nas nossas decisões, para que a gente não venha se arrepender de qualquer ação. Na resposta da primeira pergunta, você disse atender um chamado. Essa palavra chamado, para nós espíritas, tem um sentido um pouco maior. Mas se a pessoa sentir o chamado, de ser chamado à adoção, acho que a nossa sugestão é vá atrás. Mas eu gostaria que tu desse só umas pinceladas sobre o porquê o chamado para nós espíritas é um pouco diferente. Porque não é só um pensamento que veio, é algo mais. Porque a vida não é obra do acaso. A vida não ocorre ao acaso. A nossa vida, ela tem um propósito maior. E quando nós reencarnamos, nós vemos com uma determinada programação em linhas gerais daquilo que nos compete. E inclusive no que diz respeito aos filhos que vamos receber. E até mesmo a possibilidade de um filho chegar pelas vias da adoção, para que a gente possa desenvolver um amor que esteja acima de qualquer questão de laço consanguíneo. E aí, então, vem como uma oportunidade de desenvolver esta forma de amor, porque vida é aprendizado. Então, esse chamado é quando nós sentimos no coração e na circunstância que alguma coisa aparece na nossa vida com alguma razão, com algum propósito. Então, estar aberto aos chamados é abrir a nossa mente e o nosso coração para essas oportunidades. E nós somos capazes, sim, de sentir, de perceber, de intuir quando uma situação é esse chamado. Então, nós precisamos estar abertos para atender esse chamado, para atender aos nossos compromissos como espíritos imortais. E você colocou também quando você faz adoção, pode ser um ser, pode ser um espírito, que foi em outrora pai, o irmão, mãe, enfim. E essa citação existe no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que quando você fizer a caridade para alguém, olha só, não é adoção, só fizer a caridade para alguém que está pedindo aí um pedaço de pão. Muitas vezes, pode ser alguém que era muito caro para você em outra existência. Imagina isso na adoção. Então, está colocado o recado. Hermínio, as pessoas devem esconder que os filhos são adotivos, que muita gente esconde, outros não. Parece que depende da vontade de cada casal, de cada pessoa que adotou. Qual seria, assim, a visão espírita nesse aspecto? A visão espírita é no sentido de que não se deve esconder do filho adotivo a sua condição de adotivo. Não? Não se deve. É importante dizer que muitos pais adotivos escondem isso com boa intenção. Uhum. Às vezes fazem por um ato de amor, já que consideram o filho adotivo como se fosse realmente seu filho biológico. Outras vezes fazem isso por medo de perder a afeição e o carinho deles. Mas é importante que desde cedo os filhos entendam que eles não são filhos biológicos, os filhos adotivos, mas são filhos do coração, buscados, acolhidos para serem amados. Para que eles possam processar isso e observar e entender que os pais realmente os buscaram porque os amam, que continuam amando-os, continuam instruindo-os, continuam zelando por eles. E aí eles percebem que realmente eles são muito felizes por serem acolhidos naquela família. Eles percebem que o amor está acima do vínculo biológico. Já pode acontecer ao contrário, quando, escondida essa condição,
O filho adotivo descobre já na adolescência, na fase adulta. Aí ele se revolta. Por quê? Porque ele sempre achou que fosse um filho biológico e de repente descobre que não é. E começa a pensar que ele foi, assim, asilado naquela casa por compaixão, por pena e não por amor. Então é interessante que isso... O mais rápido possível. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Que entenda essa condição para que possa, observando, ver que apesar de não ser filho biológico, é sim um filho muito amado do coração e que foi buscado, que não veio muitas vezes por uma gravidez indesejada, mas que foi buscado. E assim possa observar o amor que ele desfruta, todo o zelo e o cuidado que desfruta. Ao contrário do que pode acontecer se descobrir mais tarde, apesar de ter sido amado, de ter sido protegido, mas descobrir mais tarde que não é filho biológico e sim adotivo. Tem um exemplo no TV Mundo Maior de uma moça que foi entrevistada nesse programa chamado Adoção, né, Planejamento Reencarnatório, está no YouTube. E essa moça, ela era adotiva, mas e também tinha adotado. E aí ela participando daqueles encontros de pessoas que adotam para ter um maior entendimento, lá pelas tantas, numa reunião, ela percebeu que ela não quis nunca buscar, embora ela soubesse desde que era adotiva, nunca quis ir buscar a origem. E aí ela se deu por conta, eu tenho que, talvez, ver esse meu passado, né? E foi ver com as mães, com a pai, né, a mãe, e eles disseram, olha, você tem o nome da sua mãe é tal, é assim, assado, deram todas as informações. Porque aí ela que foi buscar. E ela então descobriu a mãe. E essa mãe, ela estava numa fase terminal. Então ela conseguiu dar a essa mãe o atendimento, conseguiu dar hospital decente, conseguiu ficar com essa mãe biológica os últimos momentos da sua vida, né, na Terra. Então, veja como é importante a pessoa ter esse conhecimento, porque se não fosse isso, ela não teria tido essa oportunidade. É importante, Amaury, destacarmos que a Justiça, por imposição legal, mantém em sigilo todos os dados da adoção, certo? Seria da adoção fechada, né? A aberta daí é outra coisa. São dois tipos, né? Aquela adoção que é feita lá, então somente a criança terá conhecimento de sua origem biológica quando adulta, quando se tornar maior. Que foi o caso. Ou quando os pais permitirem. Então os pais não precisam temer que muitas vezes a criança sabedora que é adotada vai conseguir descobrir quem são seus pais biológicos e tentar voltar para eles, ou que vai deixar de amar os pais adotivos por saber que possui pais biológicos. Então, evidentemente que eu acho importante a verdade. A verdade é o único material com o qual se pode construir pilares sólidos. Perfeito, também. E é assim que a criança vai processando essa realidade e que mais tarde, quando adulto, se quiser buscar conhecer os pais biológicos, atender os pais biológicos, será um ato de maior grandeza que essa pessoa estará fazendo, sem deixar de amar e reconhecer o esforço dos pais biológicos. Dos pais adotivos. Muito bem, você está acompanhando o programa Hora Espírita, já passamos da primeira meia hora, pela Rádio Chapecó, 1330 e Facebook Live. Hoje com o tema Adoção e os Laços de Família. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Escolha o canal, Face, WhatsApp é o 2049 1212, ou telefone fixo 2049 1200 e envie a sua colaboração. Aproveitamos agora para perguntar ao nosso amigo Moacir sobre as participações. Amaury, são muitas participações mesmo, inclusive de outros estados, tem aqui pessoal do Mato Grosso, pessoal de fora, então
participando. E o que a gente gostaria mesmo é que a pessoa que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, participe através desses meios. E se a gente não puder responder no ar, a gente vai responder individualmente para cada pessoa. Então é importante tirar suas dúvidas. Esse é o momento, né? E nós estamos aqui para, naquilo que a gente souber, puder ajudar, colaborar. Obrigado, Moacir. Agradecemos a sua participação também, amigo ouvinte, né? E as presenças do Hermínio, Deici, Moacir, debatendo conosco hoje esse tema tão interessante. Lembrando que todos os programas estão disponíveis na fanpage Hora Espírita Chapecó e também os de 2019 estão no YouTube Hora Espírita Chapecó. Como ainda estamos no mês de setembro, e no setembro tem o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, Todos pela Vida, lembramos que em Chapecó tem também o CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você estiver com alguma dificuldade, alguma tristeza, comecinho de depressão, com algum problema, ligue lá, 188, pessoas, né, anônimas, elas não vão se identificar, não vão identificar nada, vão atender você com todo amor e carinho, ajudando você a sair desse problema, desse momento difícil que você está passando. Então, Setembro Amarelo. Daí, muitas vezes as pessoas desistem de adotar. Claro, tem o livre-arbítrio, que a gente sabe, porque dizem assim, já foi comentado isso rapidamente lá na pergunta número 1 também. Há quem diga que esses filhos, então, são problemáticos e acabam causando muitos aborrecimentos. Ah, porque escutou a história da família tal, a mulher lá, e aí vai e desanima, desistem, mesmo tendo sido chamados a adotar, mesmo tendo o anjo da guarda dela disse, vai, adota, é o teu momento. Mas ela fica com esse receio. Poderia nos esclarecer sobre isso? Esse é um grande equívoco. Achar que o filho, porque é adotivo, vai dar maiores problemas ou maiores aborrecimentos do que o filho biológico. Filho é filho. É o amor que nos une. Adotar não é fazer caridade. Adotar é acolher amorosamente alguém. É um laço de amor, de afeto. Da mesma forma que nós não fazemos caridade quando nós geramos nossos filhos biológicos, nós constituímos a nossa família pelos laços do amor. Esse é o mesmo processo quando recebemos pela adoção. Amor é que faz com que esse chamamento seja feito. Então, quem vive a experiência da maternidade ou da paternidade, seja ela de que forma tenha sido, não importa a forma como esse filho chegou, sabe que não há amor maior. Não existe amor maior. Ninguém nos ama mais do que os nossos pais. E isso independe se o filho é biológico, se o filho é adotivo, se o filho é natural, se o filho é legítimo, com muitas classificações que tem por aí a respeito das espécies de filiação. Então, na verdade, quando nós vemos jovens problemáticos, jovens revoltados, jovens que se envolvem com drogas, será que são só os adotivos? Ou será que acontece isso com todos os adotivos? Basta a gente olhar e constatar que não. Na verdade, se nós pensarmos nas famílias que nós conhecemos, cada um de nós, e que tem problemas com os filhos, aquela fase, às vezes, de revolta da adolescência, que geralmente passa, às vezes tem uma fase difícil, em que aquela fase de mudança, da adaptação, os jovens, em geral, passam por isso. E não são os filhos adotivos que passam por isso. Quantas famílias que não têm filhos adotivos têm grandes problemas com os filhos nessas fases complicadas e às vezes até por toda a vida. Então, na verdade, não é o filho adotivo que vai ter problemas comportamentais. Ele também pode ter, da mesma forma que um filho biológico. E lembrando o ensinamento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo.
Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, cada espírito que chega numa família, não importa se é filho biológico ou filho natural ou qualquer espécie de filiação, é um espírito que traz sua própria história, que tem a sua própria personalidade, que tem as marcas do seu passado espiritual e que vão refletir na sua conduta, competindo aos pais educá-los, auxiliá-los para que superem as dificuldades, para que aprendam mais, para que evoluam, para que cresçam nessa existência. Então, embora a gente possa até que considerar e deva considerar que muitas vezes a criança que chega pela adoção passou pela rejeição, né? Esse espírito gravou lá no seu subconsciente esse sentimento, essa insegurança, por ter sentido, às vezes, desde o útero materno, aquela mãe que estava já pensando em não ficar com essa criança, mandando essa mensagem: eu não vou ficar com você, eu quero me livrar de você. Isso pode sim ficar gravado no subconsciente dessa criança e ela ter alguma dificuldade. Mas isso não significa que ela vai ter, ou criar em relação aos pais adotivos, maiores dificuldades do que um filho natural, um filho biológico. Então, é importante nós sabermos que todos nós temos a nossa história, a nossa marca. E todos nós podemos precisar de ajuda em algum momento. E ajuda, e até mesmo um acompanhamento psicológico para ajudar a lidar com os nossos traumas do passado, com as nossas marcas, que às vezes estão lá em vidas passadas. Então, não é pelo fato de ser adotivo que o filho vai dar maiores problemas. Muitas vezes, ao contrário. Quantas histórias a gente conhece de filhos adotivos que foi quem amparou os pais, enquanto que os filhos biológicos abandonaram. Então, precisamos tirar isso da nossa cabeça como um empecilho para adoção, porque não corresponde à verdade. Mas isso daí se faz lembrar aquele ditado antigo, que os antigos já diziam assim, né? Mas está no sangue, né? Na verdade, o sangue não traz nada dessas coisas do comportamento, da moral. O sangue só traz as coisas das doenças do corpo, né? E hoje a ciência está aí para mostrar. Então, assim, é um preconceito antigo que existe, que as pessoas dizem: mas é uma família de pessoas violentas. Não. O que faz a violência é o meio que a criança foi criada. E não porque é filho do fulano, do ciclano. Então, assim, a gente tem que ir aos poucos desmistificando esses preconceitos enraizados na nossa cultura, né? Então, eu acho assim que aos poucos isso a gente está conseguindo vencer. Pois é, mas eu estava pensando que também há um detalhe quando a gente pensa em eu quero me safar dessa, ou eu não quero correr esse risco. A doutrina espírita mostra que a gente, o que tiver que passar, vai passar. De uma maneira ou de outra vai chegar aquele ser que vai, ou como você disse, salvar a pessoa ou fazê-la passar por algumas situações que ela precise. Então, é a fé, entregar na mão de Deus, né? E ter a fé. O Hermínio colocou antes, o filho que tem que chegar para você, deixa o plano espiritual escolher, ele sabe o que vai escolher. Eu tenho um amigo que já não mora mais em Chapecó, que ele me dizia sempre, ele estava na fila, ele tem 2 filhos adotivos, e ele dizia sempre: está na mão de Deus. É o plano espiritual, ele é espírita, e naquela época ele era até muito mais conhecedor do espiritismo que eu, e ele dizia: é o plano espiritual quem decide o que nós merecemos adotar. Então, é uma verdade, para nós é uma verdade, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta disso por não terem esse conhecimento da vida espiritual, da reencarnação e enfim. Aí a gente podia chegar numa pergunta que muitas vezes o filho adotivo se parecem até, vamos chamar assim, fisicamente com a família que adotou. E ela não conhecia, assim como tem casos que eu conheço, várias pessoas
e inclusive tem na internet algumas, que a pessoa diz, olha, o nome que eu gostaria de ter para uma filha ou para um filho é tal, né? E aquilo fica marcado por anos e anos, e ela tenta, fica 10 anos tentando, daí não conseguiu ter filhos. Aí, aquele nome continua lá, na cabeça dela, de 10 anos atrás. Quando chega a pessoa para ser adotada, a moça lá, a pessoa que cuida da adoção, diz, olha, o nome dessa pessoa é tal. E geralmente bate, às vezes, né, com o nome que a pessoa tinha pensado lá 10 anos antes. Por favor, Emílio, como é que você explica isso à luz da doutrina espírita? Não espírita? existe acaso, né, Mauri? Nós sabemos disso. Então, há toda uma programação que precede a reencarnação de um espírito. A questão da semelhança física pode ocorrer por duas causas básicas. Primeiro, porque a convivência faz com que o filho adote muitos costumes, muitos jeitos expressos pelos pais, seja na forma de olhar, seja na linguagem, seja na expressão corporal. Isto, de certa forma, como é uma exteriorização da pessoa, acaba gerando alguma semelhança. Mas há uma outra causa que, inclusive, eu vi numa obra espírita que li, um romance espírita, onde o espírito que iria reencarnar e que seria o filho adotivo de um casal, ele tinha tanto desejo de voltar para aquele núcleo familiar que ele plasmou algumas semelhanças em relação ao pai. Interessante. Entende? Veja só. Então ele chegou a espiritualmente plasmar aquelas semelhanças em relação ao pai, de tanto que ele desejava retornar àquele núcleo familiar. Mas assim, o que a Daisy falou aqui é a regra. O corpo provém do corpo, ou seja, os pais biológicos dão os caracteres genéticos para o seu filho biológico. E o espírito não é filho do espírito dos pais biológicos. São indivíduos individuais. São individualidades que ora reencarnam aqui, ora reencarnam ali, de acordo com a sua necessidade de aprendizado e também com as afeições que estabelecem. Ok. Muito bem, o assunto está interessante, são 8h45. Já estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa Hora Espírita, com o tema Adoção e Laços de Família. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, neste assunto hoje, que é interessantíssimo também, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e lá você pode ver o programa desde o início. E também encontrará todas as edições anteriores do nosso programa. Então, queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Então, aos colaboradores voluntários, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora, o nosso muito obrigado. Convido você para ouvir conosco o recado da Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Adoção e Laços de Família. Muito bem, pessoal, a gente
já viu vários aspectos, pelo lado também espiritual, da adoção como um ato de amor. No Dia dos Pais, eu até digo para esse meu amigo, né, que tem esses 2 meninos, digo, olha, você é até mais pai que eu, porque você teve, né, a opção de poder dizer, não quero. E você disse, sim, eu quero. Muito mais do que pais biológicos, às vezes o pai que adota tem muito mais amor, porque o sentimento parece mais profundo, né? E eu queria saber, então, para colocar para os nossos ouvintes, qual a posição da doutrina espírita sobre a adoção por pais, por casais, homoparental, ou homoafetivo, como queira. Deici. Para responder essa questão, eu vou me utilizar da colocação do médium Raul Teixeira, José Raul Teixeira. Ele tem um livrinho maravilhoso que se chama Desafios da Vida Familiar. E nessa obra ele aborda essa questão e ele diz o seguinte: o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de execração, a ser criada nutrida e abençoada por um casal homossexual? Muita gente assevera que a criança corre risco. Mas como? Nós estamos acompanhando as crianças correndo risco nas casas de seus pais heterossexuais todos os dias. Outros afirmam que a criança criada por homossexuais poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual, o que também é falso. A massa de homossexuais do mundo advém de lares heterossexuais. Então teremos que concluir que são os casais heterossexuais que formam os homossexuais. Logo, não devemos entrar nessa discussão que é tola e preconceituosa. Aquele que tem amor para dar, que dê. Então veja que essa questão dos preconceitos, nós precisamos refletir sobre elas e refletir racionalmente, porque a proposta que o Raul nos faz aqui não é simplesmente sair defendendo porque eu acho. Ele nos traz uma reflexão. Em que lares crescem os homossexuais? Geralmente em lares de pais heterossexuais. Então a orientação sexual do pai não vai influenciar na orientação sexual do filho. Então não há por que ter esse preconceito de que porque os pais são homossexuais, o filho será. Então, por outro lado, se aquela pessoa, independente da sua orientação sexual, se dispõe a acolher amorosamente um filho, acolher pelas vias do afeto, cuidar, dar toda a atenção, por que não? Por que seria preferível deixar na rua, ao relento, passando necessidade essa criança por conta dos nossos preconceitos? Então é muito importante nós nos despirmos do preconceito e ver sempre o amor universal a gerir todas as relações. A orientação sexual de uma pessoa nada diz acerca do seu caráter. Caráter é algo diferente. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos encontrar mais aberrações, mais violência, mais atos cruéis dentro das famílias heterossexuais, nos casais heterossexuais, muitas vezes com pais abusadores. E aí a gente fica criando esses obstáculos por mero preconceito. Então, se nós pensarmos racionalmente, nos despindo dos preconceitos e vendo o ser humano que está por trás de cada pessoa, o espírito imortal que ali está com todas as potencialidades, nós não vamos rotular a pessoa a partir da sua orientação sexual e dizer o que ela pode ou não pode por causa disso. Mauri, inclusive, o Espiritismo tem uma visão interessante sobre a questão da homossexualidade. Não fala-se em opção, fala-se em natureza. E há uma palestra no YouTube do Divaldo Pereira Franco que é
muito esclarecedor a princípio. Tá? Eu já tratei disso em palestras também que fiz, baseado nessa palestra do Divaldo Pereira Franco. Então, assim, realmente, muitas vezes uma criança adotiva é melhor acolhida, melhor amada, muitas vezes, não é a regra geral. Não lar formado por pessoas homoafetivas do que naquele formado por pessoas heterossexuais. É o que a Daisy disse, é o amor que se dedica àquela criança. E na homossexualidade, o Espiritismo entende que não há nada de errado desde que exercida com ética, tal qual se exige aos heterossexuais. Se há algumas condutas que chocam por aí, isso não tem nada a ver com a questão da natureza sexual, e sim com o próprio caráter da pessoa. O que nós podemos ainda concluir é que o Espiritismo nos ensina: o espírito não tem sexo. E que nós reencarnamos, ora homens, ora mulheres. Então, isso desmistifica, né? E nós temos que ser menos preconceituosos. Sim. Né? E essa palestra do Divaldo, ela explica o porquê da homossexualidade. Por que ocorre a homossexualidade? Então não tem o nome da palestra, né? Homossexualidade. Divaldo Pereira Franco, se pode buscar no YouTube. Perfeito. Bom, são 8h54. Moacir, como podemos conhecer e entender melhor a doutrina espírita? As casas espíritas nos oferecem estudos. Essas atividades têm algum custo? A maioria em Chapecó somos 6 casas espíritas que somos associados à Federação Espírita Catarinense. E é sempre bom salientar e lembrar que toda casa espírita faz todo o seu trabalho através do voluntariado e sem custos nenhum. Lá não se pede de onde tu vem, quem tu é. As portas sempre estão abertas para dar uma mensagem de amor, de acolhida. Então, assim, para que fique mais perto da tua casa, nós temos assim, a Casa Amor e Caridade, na Araucária, no bairro Palmital, próximo a Soco. Tem palestras nas segundas-feiras, às 19h30. O Bezerra de Menezes, que fica na rua São Pedro, que é a primeira casa de Chapecó, fica no bairro Passo dos Fortes, próximo à rodoviária. Lá tem palestra nas quartas-feiras, às 8h15 e às 18h30. Nas sextas-feiras, às 20 horas e nos sábados, às 15 horas. Temos também a Casa Gotas de Luz, na Rua Guilherme de Almeida, no bairro Pinheirinho. As palestras acontecem nas quartas-feiras, às 20 horas, nas sextas-feiras, às 14h30 e no sábado, às 19 horas. Tem a Casa Leocádio José Correia, no bairro EFAP, na Rua Nelson Catalã, 76. É próximo ao no Chapecó e a subprefeitura do bairro EFAP. As palestras todas as quintas-feiras, às 19 horas. Tem também o Nosso Lar, na Rua Borges de Medeiros, 885, no bairro Santa Maria, que as palestras acontecem nas terças-feiras, às 20 horas, nas quartas, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 20 horas e nos sábados, às 19 horas. E também tem a Seara da Caridade, na Rua São Pedro, próximo à garagem do Tiquim, que acontece todas as terças-feiras palestras também. E geralmente as casas têm grupos de estudo, tem o atendimento fraterno, sempre lembrando, sem custo nenhum. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Moacir. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, hoje com o tema Adoção e os Laços de Família. E com uma mensagem final também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 9, diz o seguinte: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os livros citados no programa de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, e também foi citado Divaldo Pereira Franco, e também eu citei antes o TV Mundo Maior.
Agradecendo a sua audiência, também aos amigos da equipe que hoje colaboraram conosco, a Deici, Hermínio e Moacir. Muito obrigado. Fiquem à vontade para suas mensagens finais. Queremos agradecer essa oportunidade a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos ouviram, e dizer que sempre é com muita alegria que viemos aqui, com o nosso coração aberto, e estamos abertos para atender a todas as pessoas nas casas espíritas, especialmente aquelas que estão necessitando de um amparo, de uma palavra, que busquem, para que a gente possa, nesse mês de campanha de valorização da vida, lembrar, diante das dores, das tristezas da alma, busquem amparo, busquem auxílio. Agradecer também a oportunidade de participação aqui e dizer que ser pai, ser mãe nos dias atuais não é nada fácil. São tempos de desafio muito forte, onde os pais se deparam com muitas dificuldades, mas acredito que seja o principal papel do ser humano. É oportunizar a evolução àqueles que foram colocados nos nossos lares, quer como filhos biológicos, quer como filhos adotivos, quer como enteados, porque nós também fomos acolhidos num lar quando reencarnamos aqui. E os nossos pais, apesar de todas as dificuldades, muitas vezes a escassez do conhecimento, fizeram o melhor de si. E assim, cada geração vai passando a outra o fardo mais aperfeiçoado. Então, embora as dificuldades, vamos nos entusiasmar com essa tarefa porque ela é nobilíssima. Bom fim de semana a todos. Doutor Emílio, a verdade é a seguinte: seremos cobrados por quando que chegarmos na espiritualidade. Eles vão repetir aquela frase, né? O que fizestes com os filhos que eu te confiei. Lembrando ainda que setembro, o mês de prevenção à vida, temos que muitas vezes refletir que a adoção também é uma questão de amor à vida, porque muitos desses filhos foram abortos mal sucedidos, né? Então, assim, com esse pensamento, agradecendo a todas as participações, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, a gente diz um bom dia para todos, um bom fim de semana. Muito bem, também agradecemos ao Matheus, que está ali na operação de todos os controles, né? E a todos um ótimo dia, um excelente final de semana, e até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, com mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas.